Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Paraná, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos fechar aqui, ó, em pé, China Antiga. Nós temos uma duplinha de aula, essa é a primeira e sejam todos bem-vindos aí para nós estudarmos aí. Deixar dois recadinhos muito importantes antes para nós iniciarmos nossa aula. Primeiro, você lembra que você tinha antes aquele link de presença, né, fora da atividade? Pois bem, esse link não existe mais. Ele é atividade. Você precisa fazer a atividade do Classroom para computar a sua presença. Isso é muito importante, por isso façam as atividades. Segundo recadinho. Você está em casa, assiste as aulas pela TV, utiliza o material impresso que vai lá no colégio buscar. Nada te impede, se você pode, se tem acesso, utilizar o Classroom, um sistema da internet nosso, né? Enfim, do Aula Paraná, que funciona, as atividades, você tem acesso a slide, ao Google Drive ali que você pode acessar todo o material, inclusive os links das aulas também. Um não inibe o outro, não é porque você utiliza o material impresso que você é proibido de ter acesso ao Classroom. Vai lá, se pode, se tem acesso, experimenta, é bacana, vai dar um estudo muito legal. Vamos lá, embarque nessa aí, vamos começar nossa aula de hoje. Trazer para vocês os três objetivos da nossa aula. Reconhecer as principais características da formação chinesa na antiguidade, vamos apontar essa transição da unificação territorial e política chinesa com o imperador Qin Shi Huangdi. Vocês vão ouvir muito o nome desse cara aqui. 3. Ô, professor, eu assisti um filme, a múmia, era ele. Calma, é ele, mas aquilo lá é uma visão cinematográfica. Aqui nós vamos trabalhar a parte história, combinado? Mas é ele. Aqui lá é só outra visão cinematográfica, como diz o outro, é para vender, é blockbuster. 3. Identificar as especificidades da cultura chinesa na antiguidade. A gente sempre começa a nossa aula fazendo uma problemática, eu trago para vocês uma imagem, né? Nós discutimos um pouquinho aqui e pensarmos, enfim, o que ele traz para a gente sobre o tema da China Antiga. Tá meio fácil, né? Mas enfim, como que vocês poderiam dizer do que se trata essa imagem? Ah, professor, parecem homens. É verdade, concordo com vocês. Que mais? Então, sei, estátuas, professor? Também, boa. Mais uma. Opa! Saberia dizer do que se trata, então, essas imagens? Já viu algum livro de história sobre elas? Ou até mesmo, enfim, um documentário, alguma coisa? Descreva o que podemos identificar nela, então. Vamos lá, junto comigo, você aí de casa aí. Ou você do celular também, né? O que você poderia me dizer? Para que essas colunas aqui, ó, de barro, parece que é barro, né? Do lado deles. Ah, não sei, professor, parece que foi tirado aqui os moldes, né, dos lados. Oh, mandou bem, Piá. Vamos lá? São os soldados de terracota. Terracota é um barro do imperador Qin Shi Huangdi, ele mesmo. Descobertos no ano de 1974. Historicamente foi ontem, não é? Por camponeses, sempre, né, é clássico. Perfuravam a terra para fazer um poço na cidade de Xi'an. Você pensa, um casal de camponeses ali chinês, né, como diz o outro, furando o poço, furando a terra para fazer um poço, me encontra um dos maiores sítios arqueológicos da história, né? Os famosos soldados de barro ou soldados de terracota do imperador Qin Shi Huangdi. É considerado uma das maiores descobertas arqueológicas. Bota uma das descobertas, né? Eu coloco isso junto com aqueles dois camponeses lá por volta de 1670, 1650, que descobriram a cidade de Pompeia, na Itália. Mesma coisa, estou ali furando um poço. Tem duas versões. Tem uma outra que é um arquiteto, né, fazendo uma ponte. Mas tem a dos camponeses também. Mesma coisa. Você está num belo dia ali, furando um poço, você descobre uma das maiores, enfim, descobertas arqueológicas da história. Na aula passada, vocês viram comigo, vamos relembrar aqui, os fenícios e persas, curtiram? Pô, eu achei super 10. E aí? Vimos a localização, formação, a parte do comércio marítimo, a púrpura de Tiro, né? Escrita fenícia, formação e administração e fechei com vocês ali as guerras médicas entre os persas e os gregos.
na aula de hoje. Então, são 2 aulas da China Antiga e nós vamos pegar aqui, começarmos sobre a formação, a pré-história, vamos falar um pouquinho do Rio Amarelo, né? Esse período de dinastias, a palavra China Antiga significa que era um período de várias Chinas. Ué, professor, não tinha uma China só? A partir de 221, com esse nosso amigo aqui, ó, chamado Qin Shi Huangdi, ele que vai fazer a unificação, o que nós chamamos de uma única China, China Imperial. E aí? Bom, primeiro slide, China Antiga pré-história. Nós temos considerado pelos arqueólogos, pelos historiadores, uma das regiões mais antigas do mundo que foi habitada, assim como a África, por volta de 650 mil, 300 mil anos antes de Cristo, foi encontrado ossos, enfim, achados arqueológicos, ossadas de hominídeos da linhagem, da espécie Homo erectus, como vocês estão vendo aqui um exemplo, Homo erectus pequinensis, o homem de Pequim, foi até apelidado o nome desse achado arqueológico, dessa ossada, né? Ele tem uma datação entre 650, eu vi outras assim que eu pesquisei a 550, está nesse período, mas 650 mil anos antes de Cristo, realmente considerado uma das regiões do mundo mais antiga que foi habitada. China Antiga, formação. Aí entra, né, enfim, assim como na Mesopotâmia e no Egito, a China também é uma civilização considerada fluvial. O que é essa palavra, professor? Ou hidráulica, você pode encontrar em alguns livros com essa palavra também. Se desenvolveram próximo das margens dos rios. Mesopotâmia, qual que era o nome dos 2 rios? Mandou bem, Tigre e Eufrates. Egito, qual que é o nome do rio? Rio? Bom, vocês estão, olha, afiado, hein? Muito bem. Rio Nilo, muito bem. A Índia, próxima aula vocês vão estudar comigo, também foi o rio Indo. São civilizações fluviais que se desenvolveram nas margens desses rios. No caso da China, não foi só o rio Amarelo, também teve o rio Azul, chamado Yangtze-Kiang. Esse é o rio Amarelo. Olha, 11 anos em sala de aula, eu confesso que eu sempre falava Huanghe. Eu encontrei nos livros Huanghe. Fiquei assim, ó, pô, mas que coisa. E daí eu encontrei outra tradução, é uma questão de tradução. Eu padronizei para Huanghe, ok? Mas é o rio Amarelo. Por que amarelo? Agora entra aqui. O rio Amarelo recebeu esse nome por conta da cor de suas águas. A mistura de um sedimento que vinha do deserto de Gobi, tá aqui, ó, Platô de Luz, em Datong, província de Shanxi, na China. Veja que é uma visão geográfica extremamente amarelada, né? Por causa de um loess. É um barro, uma argila, né? Que ele é um sedimento, com o vento, com a chuva, ele vai entrar na água do rio e vai criar uma lama grossa, amarelada, e extremamente fértil e rico em calcário para a agricultura, fertilizando o solo. Olha a cor do rio aqui. Ele é uma cor, parece que é aquele rio, como diz o outro, quando chove, né? Os nossos rios, quando chove, fica aquela cor amarelada. Exatamente. Agora pense que o rio sempre dessa cor, por causa desse barro chamado loess, né? Uma argila rica em calcário, extremamente importante para fertilizar o solo, como vocês vão ver no próximo slide aqui. Eu trouxe o Google Earth, né? Enfim, o Google Mapa, é uma imagem atual, próximo de províncias ali de Chongpukun, né? Dongpukun, são pequenas vilas, eu estava olhando ali, 7, 8 mil pessoas, são, enfim, províncias pequenas, agrícolas, dá para nós imaginar uma cidade pequena assim, né? E ainda vive da agricultura. Aqui o Rio Amarelo, tá muito fácil porque Rio Amarelo, né? Essa cor amarelada. E olha esses verdinhos retangulares. Tudo isso são áreas de plantio da agricultura, que através de canais de irrigação, que através de sistemas de irrigação, eles vão amarelando, eles vão adubando, fertilizando o solo até hoje para o plantio. Estamos falando de uma técnica de 4 mil anos antes de Cristo, até hoje é utilizado. O Rio Amarelo é fundamental. Ah, professor, mas tem hoje um monte de sistemas de tecnologia para a agricultura. Sim, isso é verdade, e aumentou a produção agrícola. Mas a região ainda é utilizada, a mesma região para a agricultura? Pô, eu acho isso de uma riqueza histórica fundamental. Primeira atividade é sobre a ocupação da China, é sobre a agricultura.
Faltou quase... Opa, tá aqui. Faltou o nome do rio, tá ali também. Desculpe, vocês vão ter uns minutinhos para responder. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos junto.
Voltei, galera. Vamos corrigir juntos? E aí? Rio Amarelo. Vamos dizer que é bem emblemático aqui, né, a cor. E primeiros humanos se fixaram próximo desse rio para o desenvolvimento da agricultura. O rio é de cor amarelada por causa do luz, né, uma espécie de uma argila. Ele é rico em calcário. Pô, a galera da agricultura sabe, né, a importância do calcário, inclusive, para diminuir o pH da terra, né, até hoje, inclusive, é utilizado, né, quando você tem acidez, né, isso é muito importante. Que adubava as terras no período das enchentes, possibilitando o desenvolvimento da agricultura. Professor, explica um pouquinho como funcionava isso. Você está lá, 4.000 anos antes de Cristo, vamos imaginar, estamos próximos das margens do Rio Nilo, período de cheias, né? Transbordou o que tem de sedimento, material orgânico, inclusive esse barro também, né? Esse luz, né? Essa argila, no rio, vai ser transbordada, vai passar para a terra e vai fazer o quê? A fertilização nas suas margens, fazendo com essa enchente, vamos dizer assim, né? Quando ela transborda, enfim, o rio vai transbordar, vai fazer a enchente, vai alagar as suas margens, adubando o solo. É a mesma técnica que nós comentamos do Rio Nilo, a mesma técnica que nós comentamos do Rio Tigre e Eufrates, a mesma coisa. Eles precisam fazer um domínio, porque é um poder destruidor. Nós comentamos muito sobre isso desde o Neolítico, todas as nossas aulas comentamos muito sobre isso. É um poder destruidor, porque está ali uma enchente, não por acaso até hoje, né? Nos dias atuais. As enchentes é um problema, não é verdade? Agora eles vão ter que pegar essa enchente e dominar com trabalho humano, com diques, com canais de irrigação, com barragens, né? Enfim, com reservatórios de água, dominar esse poder destruidor e usar a seu proveito. No nosso caso, para o cultivo da agricultura, né? Por caso deles, né? Vamos lá, China Antiga. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, o Vale do Rio Amarelo já era ocupado por várias comunidades que aprenderam a controlar as enchentes, a utilizar a irrigação da agricultura. Exatamente o que o senhor está comentando. Foi até bacana que, né, coincidiu. Com o passar do tempo, algumas delas foram se unindo e formaram pequenos reinos. Então não tinha uma China ainda, haviam várias Chinas. Trouxe inclusive uma imagem muito bacana, achei muito legal. Tigela de cerâmica decorada com um peixe com rosto. Dá para imaginar aqui, ó, a galerinha do estúdio aqui dando um foco pra gente. Tá aqui o peixe. Ah, dá para ver um rosto. Eu acho que é um rosto. Tá aqui a boca, nariz, os dois zoião, né? É isso, né, galera? Aqui os dois olhos, tá aqui o nariz, a bochechinha aqui, ó. E é uma espécie, então, de um peixe com o símbolo de um rosto na frente. Cultura Yangshao, 4.800, uma cerâmica de 4.800 anos antes de Cristo. Sítio arqueológico Shanxi, Museu de Pequim, na China. Durante séculos, a China foi governada, então, por famílias, dinastias. O que é isso, professor? Vocês viram lá no Egito, lá, dinastia, quando se passa o poder, né, sucessório de pai para filho ou próximo da sua família. Nós chamamos o termo de dinastia, que exercem o domínio sobre determinadas regiões. Foram cerca de 20 dinastias por várias regiões. Essas dinastias guerreavam entre si e expandiam seus territórios. A história da China, então, é dividida em dois períodos, chamado China Antiga, vai de 2207, quando começam essas dinastias, até 221, esse ano vai ser muito um marco histórico para nós discutirmos aqui, quando começa, então, o período China Imperial, quando tem a unificação, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Esse aqui é um vaso preto, dinastia Xia, um vaso de 4.000 anos de idade, 2.100 anos, entre 2.100 a 6.600 anos antes de Cristo. O governo da dinastia Xia iniciou o primeiro grande período da história da China, então é um destaque dessas dinastias. Ele vai de 2207 até 1766. Por que é um destaque aí? Nessa dinastia, vamos chamar assim, os governantes, os reis, né, são chamados de filhos do céu. Acreditavam-se que eles tinham uma ligação divina e que eram deuses. Professor, mais ou menos, olha, é melhor não compararmos, mas existe essa ligação entre poder político e religioso, mais ou menos como vocês estudaram comigo no Egito Antigo, quando o faraó era a encarnação de um deus, é bem diferente. No caso aqui, também são representados como deuses, né? Os reis eram seres divinos que viviam no céu, governados pelo deus Shang-Di, né? Chamado, o deus Shang-Di era o senhor das alturas. Na dinastia Shang, inaugurada em 1750, os reis já eram vistos como deuses.
Foi a partir daí que os reis passaram a ser chamados de filhos do céu. O professor Ronaldo Vanfas que eu tirei essa referência aqui para vocês, ok? Aí começa o famoso período das batalhas. No século V a.C., haviam 7 reinos, né? Também esse momento é chamado de período dos estados combatentes, ou dos 7 reinos combatentes. Tem muito filme brincando com esse período, né? Trabalhando dessa representação desse período. Foram séculos de guerras, né? Olha só, de século V, de 500 anos antes de Cristo, até que dessas dinastias, chamado Qin Shi Huangdi, da dinastia Qin, dessas regiões aqui, ó, são 7 regiões, ele consegue derrotar as outras 6 e unificar em um só, agora sim, uma só China, uma unificação da China. Segunda atividade. Quais os 2 períodos históricos da China apresentados na aula e explique o motivo da transição dos 2 períodos. Vocês vão ter uns minutinhos para responder. Daqui a pouquinho nós voltamos, combinado?
Voltei, galera. Vamos corrigir juntos essa aí? A história da China pode ser dividida em dois grandes períodos. Então, a China antiga, 2207 a 221, e a China imperial, 221 até 1911, até o nosso, né, muito próximo de nós. No século V a.C., havia 7 reinos importantes. Foram séculos de muita guerra, até que a dinastia Qin, do imperador Qin Shi Huangdi, consegue fazer a unificação da China, começando um novo período chamado China Imperial. Bom, agora vamos entrar então no período da China Imperial. Aqui é a imagem do Qin Shi Huangdi. Então ele é responsável pela unificação. Vamos dizer assim, para os nossos olhares, seria um governo até uma dinastia de uma ditadura, porque ele vai precisar derrotar, então é um império de guerra, né? Derrota os outros inimigos e precisa fazer, inclusive, vamos dizer assim, abafar os opositores, para que ele consiga funcionar esse período de domínio. Afinal de contas, você está dominando um outro reino e precisa fazer com que eles sejam, enfim, dominados sobre o seu poder. Para isso, ele precisa fazer umas padronizações para que esses 7 reinos também, como diz o outro, fale, ou não literalmente, né, mas fale a mesma língua ou que pese a mesma coisa, como diz o outro, né? Um código de leis imperiais, ele vai ter que elaborar, que funcione para essa China agora unificada. Ele vai instituir uma única moeda, não está aqui, né? Mas ele também fez uma unificação dos pesos e medidas, tentou, né? E criou uma escrita oficial que funcionasse em todo o período, em toda essa unificação da China. Também mandou construir muitas muralhas, e a mais famosa de todas começou no seu governo, né, a construção da famosa Muralha da China. São várias muralhas e a mais famosa também foi a Muralha da China. Está aqui uma imagem muito famosa, um dos um dos cartões postais mais visitados aí da China, né, ligado à história da China. A muralha atravessa a China toda, uma espécie de uma barreira contra invasores, mas a obra gerou uma grande tragédia. Os especialistas, né, estimam que os imperadores recrutaram... Por que os imperadores? Porque o Qin Shi começa a construção, mas colocam até que no século XV, século XVI ainda tinha pedaços que estavam sendo reconstruídos ou construídos. Ela não é um período construído em um ano, outro ano não tem mais. Ela atravessa quase 1.500, 1.600 anos de construções da Muralha da China. Nesse período todo, cerca de 1 milhão de trabalhadores trabalharam nela, ou construíram, né? E coloca-se que 80% morreram. Se você tem 1 milhão, 80% morre de frio, fome ou acidentes. São regiões muito montanhosas. Pensa você trabalhando numa região dessa, né? Suprimento, tinha dificuldades para chegar lá, alimentação, fora os acidentes, né, que aconteciam na construção da muralha. Tá lá, 1 milhão, morreu 80%, quantos morreram? 800 mil pessoas. Vamos lá, é quase que uma pena de morte você você vai trabalhar na Muralha da China. Estou morto, né? São 80% de chance de entrar nessa esquema aí. O imperador Qin Shi Huangdi também quis proteger seus adversários internos. Com medo de ser contrariado, mandou queimar livros que ele não considerasse importantes, inclusive os livros de história. Restaram apenas livros de medicina, religião e agricultura. Com a morte de Huangdi, tem um livro muito famoso chamado Anais do Bambu, que só conseguiu sobreviver ao famoso queima de livros, porque ela foi encontrada dentro de uma sepultura de um chinês. Né? E por causa disso, ela conseguiu atravessar o período da queima de livros, e é um dos poucos livros relacionados à China antiga que o imperador Qin Shi Huangdi não queimou. Com a morte de Huangdi, a família Qin teve dificuldades para se manter no poder, né? Inclusive, vale a pena, quem puder, quem tiver acesso, dá uma pesquisada aí. Alguns professores de história aí trabalharam essa ideia assim, que com a morte dele tentaram meio que fazer uma encenação, um teatro, para expandir um pouquinho mais ou enganar ali, porque ele não morreu na capital, né, do Império Chinês. E os seus súditos tinham medo, né, os mais próximos, né, da morte dele, muito cedo, inclusive foi em 206 a morte dele, e foi um governo curto, né, de 221 a 206. Faz as contas aí, me ajuda aí, 14 anos, mais ou menos isso, né? Então, é um governo curto
e com medo que acontecessem revoltas, tentaram dar uma teatralizada, segurar um pouquinho a história da morte dele, mas não teve jeito não. Uma hora aconteceu e é a próxima aula disso que nós vamos tratar. A partir da morte do Qin Shi Huangdi, como que continua a China antiga. Vai ser muito... E o legado é pólvora, vai ter Kung Fu... Não, claro que não vai ter, mas vai ser legal. Não perca essa próxima aula. E aí, depois de vários conflitos, aqui ó, a dinastia Liu Pang, o governante Liu Pang da dinastia Han, torna-se um novo filho do céu em 202, né? 206 é a morte, tem 4 anos aí de alguns conflitos políticos até o Liu Pang, mas não perca, próxima aula, tá aqui a minha dica aqui. Próxima atividade, aponta os principais acontecimentos do governo do imperador Qin Shi Huangdi. Vocês vão ter uns minutinhos para responder, daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei, vamos correr juntos. Elaborou um código de leis imperiais, instituiu uma moeda única e uma escrita oficial. Com medo de ser contrariado, mandou queimar livros que ele próprio não considerasse importantes, inclusive os de O imperador construiu estradas, próxima aula, famosa Rota da Seda, olha, vamos discutir essa aula, vai ser bem legal, e muralhas em torno da capital. A maior fortaleza, no entanto, começou a ser construída ao norte, para proteger o império de invasores nômades, a famosa Muralha da China. Cuidado com a internet, como diz o outro, é um universo tão bacana, traz tanta informação, mas alguns como diz o outro, é fake, tem que ter cuidado. Achei nessas histórias assim, liberadas aí da internet, que eles utilizavam soldados e tal, e como o Qin tinha acabado de unificar, pegou esse exército, né, ocioso, parado das outras dinastias, para trabalhar na muralha da China. Olha, eu não encontrei nenhuma outra referência que comprove isso. Até nem faz muito sentido, porque o que eu encontrei do professor Ronaldo Vanfas, num livro didático dele, falando que ele aumentou o exército. Se você precisou aumentar o exército para proteger todas as fronteiras, por que você vai tirar os soldados do exército para trabalhar na muralha da China? Tá meio estranha essa história, né? Tá aí como é que a gente tem que ter cuidado na hora de pesquisar na internet, né, galerinha? Galera de sexto ano, chegou o grande momento. Prometo me empolgar menos. Vamos lá. Junto comigo. Como os reis eram vistos na China antiga? Desculpe. Como deuses chamados filhos do céu, como representantes do deus Haná, como mediador entre o mundo dos mortos e dos vivos, como seres humanos normais, mas com poderes mágicos. E aí, galerinha? Letra A, B, C ou D? Letra? Muito bem, vocês estão muito... Tá achando que a minha telecinese está falhada hoje? Não, senhor! Como deuses chamados filhos do céu. É uma ideia até de legitimar o poder, né? Você aproxima a divindade, a religiosidade com política, e aí você também faz um sistema de legitimação do teu poder, para que os súditos, enfim, para que todo o sistema social respeite o teu poder. É um merchan, um marketing da antiguidade. E aí, 5. O imperador Qin Shi Huangdi, isso que nós falamos um monte sobre ele, foi responsável pela... Letra A, separação da China... Você marque essa, eu entro na câmera aí, vou parar no sofá junto com você, cara, respondendo essa. Me acerte essa. B, unificação da China em 221. C, criação dos estados combatentes em 498 a.C. D, destruição do Império Mongol em 200... Gostei dessa. Em 202 a.C. Letra A, B, C ou D? Letra... Muito bem! Acertou de novo! Ele é responsável pela unificação da China. Antes dele tinha então 7 reinos combatentes e ele faz essa que nós podemos chamar de uma única China a partir de 221 a.C. Fechamos aí, galera. Aprendemos hoje conosco aí. Puxa, e eu aprendo muito com vocês. Pré-história, formação, Rio Amarelo. Por que amarelo? China Antiga, unificação, Império 221 e terminamos ali com a China Imperial. Início, hein, galera? 221, próximas aulas, vamos dar continuidade aí. Referências nossas e, pô, muito obrigado a todos vocês que estiveram junto comigo. Um abração a toda a galera dos sextos anos e todo o nosso Paranazão aí. E, como sempre, terminando nossa aula. Foco no estudo, galerinha. Muita força, fé no coração. Até a próxima, valeu!